A dengue informa, sai Cruzeiro, entra América. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Geordival e neste vídeo, meu amigo, o América, quem diria, o América vai representar o futebol brasileiro na Libertadores. O América está classificado depois das 2 rodadas da pré-Libertadores. E o Fluminense, bom, Fluminense não, o Fluminense foi eliminado pelo Olímpia, mas o América está lá. O América consegue um feito inédito, histórico, algo que nenhum torcedor do América poderia imaginar que fosse ocorrer. Sim, nenhum torcedor do América poderia imaginar que a equipe estaria disputando a Taça Libertadores da América. Nem nos mais belos sonhos americanos isso seria possível. Tudo que o torcedor do América, na verdade, queria era não cair para a segunda divisão, porque o América todo ano sobe, mas cai no ano seguinte. O América é um daqueles clubes que a gente chama de time ioiô, que sobe, mas logo no ano seguinte cai. Uma vez, um torcedor do América me disse o seguinte: cara, meu grande sonho era terminar a Série B em 5º lugar, assim eu não ia passar tanta raiva na Série A. Mas o América finalmente conseguiu o seu grande objetivo, que é permanecer na Série A, que era não ser rebaixado. Só que conseguiu bem mais do que isso. A verdade é que se o América tivesse terminado em 16º, assim como o Juventude, a torcida já teria feito uma festa danada, porque este sempre foi o grande objetivo do clube, conseguir o acesso e se manter na primeira divisão. Mas o América conseguiu muito mais do que isso. Terminou o campeonato em 8º lugar, ficando à frente de Santos, de Internacional, de São Paulo e do Grêmio, que foi rebaixado. Nem nos mais belos sonhos, como eu disse, o torcedor do América poderia imaginar uma campanha tão sensacional. A pré-Libertadores pintou logo de cara o Guarani do Paraguai. O Guarani do Paraguai, que é conhecido no Brasil como o grande algoz do Corinthians, já que eliminou a equipe de São Paulo 2 vezes da Libertadores. E na primeira partida, o América perde no finalzinho de 1-0. Parecia que realmente a viola estava indo para o saco. No segundo jogo no Paraguai, o América começa perdendo de 2-0. Realmente não ia dar, né? O sonho acabou. Só que o América vira o jogo e ainda vence nos pênaltis. Mas tinha mais um desafio pela frente, o Barcelona do Equador, que disputou na última Libertadores a semifinal, só parou lá diante do Flamengo. E aí, no jogo do Independência, no último minuto, pênalti para o Barcelona, e o cara perde o pênalti. E no jogo seguinte, o América consegue segurar a pressão, vence nos pênaltis e está na fase de grupos da Libertadores. Uma campanha realmente histórica, como nenhum torcedor do América jamais poderia imaginar. E agora que o América está na fase de grupo da Libertadores, agora, meu amigo, o que vier é lucro. Todas as partidas serão absolutamente históricas. O América pode até fazer uma campanha muito ruim, perder todos os jogos, mas ainda assim vai ser histórico. Os caras nunca tiveram a oportunidade de disputar uma Libertadores e nem sonhavam com isso. E ainda se o América não conseguir se classificar, mas terminar em 3º lugar, por exemplo, ainda vai para uma Sul-Americana, que também é algo inédito na vida do América, algo que o torcedor do América não sonhava que pudesse acontecer em tão pouco tempo. O grande herói da classificação americana nos 2 jogos é o goleiro Jailson. E, ironia do destino, Jailson talvez nem estivesse jogando no América. O Jailson foi contratado para jogar no Cruzeiro. Só que com as mudanças que ocorreram no Cruzeiro, a partir da aquisição da SAF do clube pelo Ronaldo, algumas mudanças ocorreram na equipe, entre elas as saídas dos goleiros Fábio e Jailson. E o América até tentou contratar o goleiro Fábio, não conseguiu, que foi para o Fluminense, e acabou contratando o goleiro Jailson, que, como eu disse, tinha tudo para estar lá no Cruzeiro, mas está no América e brilhando no América e jogando uma Libertadores. Curiosa essa relação envolvendo o Jailson, que poderia estar no Cruzeiro, mas estar no América, porque ao longo da história, América e Cruzeiro tiveram o seu momento de troca. Você hoje olha para o América na Libertadores e pensa, o Cruzeiro deveria estar ali, mas quem está é o América? Bom, na história do futebol mineiro,
nas origens, a grande rivalidade do nosso futebol era Galo e América. Sim, eram os dois grandes do estado de Minas Gerais. Este clássico, Atlético e América, era conhecido na época como o Clássico das Multidões. Era a grande rivalidade, os dois grandes protagonistas do futebol mineiro na época. O torcedor do América até hoje mantém esse status de principal rival do Galo, tanto que na final da Copa do Brasil em 2014, quase todo o torcedor do América estava torcendo para o Cruzeiro, porque o América, nas suas origens, era o grande rival do Galo e eles procuram manter esse sentimento até os dias de hoje. Eu não conheço nenhum torcedor do América que em uma partida Galo e Cruzeiro vá torcer para o Galo. O Galo é, para o torcedor do América, o grande rival na sua história. A rivalidade do torcedor do América com o Cruzeiro talvez seja aquele sentimento de esta equipe ocupou um lugar que antigamente era meu. O América surge em 1912 e logo no início do Campeonato Mineiro tem uma campanha absolutamente fantástica. De 1916 a 1925, o América conseguiu ser campeão em sequência, sendo decacampeão mineiro. O América tem 16 títulos mineiros, sendo 10 só nesse período. Os outros 6 acabaram sendo um pouco mais espaçados. E em 1921, em Minas Gerais, surge o Palestra Itália. Já havia surgido um em São Paulo, depois surge um em Minas. E em 1945, devido à Segunda Guerra Mundial, tanto o Palestra de São Paulo quanto o Palestra de Minas tem que mudar o nome. O de São Paulo passou a se chamar Palmeiras e o de Minas, como vocês sabem, passou a se chamar Cruzeiro. E em um determinado período da história, o América acabou saindo de cena e esse espaço acabou sendo ocupado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro acabou se tornando o principal rival do Galo e o estado de Minas acabou sendo um pouco polarizado entre essas duas equipes. O América se tornou uma equipe menor, com um número de torcedores também menor e sem muito espaço na grande mídia. Aliás, às vezes sem espaço quase que nenhum. Só para você ter uma ideia, a Globo, que é detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro já há muito tempo, raramente transmite um jogo do América no Campeonato Mineiro. Para ser mais exato, a Globo transmite geralmente 3 jogos do América no Campeonato Mineiro. O jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Galo, e obviamente ela não transmite estas partidas por causa do América, e um jogo contra o Vila Nova. Sim, um jogo contra o Vila Nova. E por que este jogo contra o Vila Nova? Porque geralmente a partida entre América e Vila Nova, ela acontece na mesma rodada em que ocorre o clássico Atlético e Cruzeiro. E como a Globo não tem direito de mostrar o jogo da primeira fase entre Galo e Cruzeiro, ela mostra o jogo do América, que quase sempre é contra o Vila Nova. Mas tirando isso, geralmente o América não tem muito espaço na TV Globo também. Mas coincidentemente, desde 2019, com a queda do Cruzeiro, o América ocupa um lugar, um espaço, onde ele jamais poderia imaginar que voltaria a ocupar. Como se o América tivesse decidido, nesse momento, ocupar o espaço que antes era do Cruzeiro. Em 2020, as duas equipes estavam na segunda divisão. Até podia-se imaginar que os dois fossem subir, já que o América tinha feito uma campanha muito boa no campeonato do ano anterior. E quase todo mundo também imaginava que o Cruzeiro fosse subir, porque geralmente as principais equipes do Campeonato Brasileiro, quando caem para a segunda divisão, tem um efeito meio quicar. Geralmente as equipes não caem, elas quicam, elas batem e voltam no mesmo ano para a primeira divisão. Não foi o que aconteceu com o Cruzeiro, mas foi o que aconteceu com o América, que naquele ano sobe para a primeira divisão. E não apenas o América sobe para a primeira divisão em 2020, como faz uma campanha absolutamente histórica na Copa do Brasil. O América eliminou o Internacional, eliminou o Corinthians, viu o corintiano reclamando de arbitragem e só parou na semifinal diante do Palmeiras. Mas naquele ano, muita gente acreditou, pela bola que o América estava jogando, que era possível a equipe de forma inédita e histórica chegar à final da Copa do Brasil. Por outro lado, enquanto o América conseguia esses feitos inéditos, o Cruzeiro lutava e conseguia se salvar de um rebaixamento para a Série C, graças ao trabalho de Filipão.
E no ano seguinte, em 2021, o América consegue o seu grande objetivo, que é ficar na Série A, mas consegue muito mais do que isso, consegue uma inédita classificação para a pré-Libertadores. Nesse exato momento em que o América conseguia todo esse sucesso, o Cruzeiro conseguia se salvar pelo segundo ano consecutivo de um rebaixamento para a Série C, desta vez comandado por Vanderlei Luxemburgo. E se lá atrás, em algum momento da história, o América saiu de cena e o Cruzeiro passou a ocupar o lugar do América, a sensação que se dá nesses últimos anos é que o Cruzeiro sai de cena e o América passa a ocupar um lugar que antes era do Cruzeiro. Mas obviamente que a ascensão de um e a queda do outro é apenas uma coincidência. O sucesso ou o fracasso dessas equipes tem muito mais a ver com o que acontece dentro de campo e também com as questões administrativas. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá em 2019, quando a gente ainda encarava o mundo com muita normalidade, onde a gente ainda tinha certeza de que teríamos torcedores nos estádios ao longo de todo o ano, o futebol mineiro tinha 2 representantes na Libertadores, o Cruzeiro e o Galo. 2 representantes também na Série A, o Galo e o Cruzeiro. E tínhamos também um representante na Série B, o América. Em 2022, no ano em que a gente começa tendo público nos estádios e com uma perspectiva de que isto ocorra até o final do ano, o futebol mineiro está da seguinte forma: nós temos 2 equipes na Série A, nós temos 2 equipes também na Libertadores e, diferentemente do que era em 19, temos 2 equipes na Série B. A briga entre Cruzeiro e América, obviamente, é uma grande coincidência da história. No momento em que o Cruzeiro cai de produção, vai para a Série B, o América ocupa um espaço na Série A e passa a ter um papel de protagonista, algo que o torcedor americano jamais sonhava em viver em tão pouco tempo. Mas resta saber como que essas 2 equipes vão lidar com as suas situações. O Cruzeiro, que tenta voltar a ser protagonista, tem mostrado dentro de campo um trabalho bem melhor do que nos últimos 2 anos, mas a situação fora de campo continua bastante conturbada e sem muita perspectiva de uma melhora futura. O processo que envolve a SAF e pagamentos de dívida é uma situação para longo prazo. Com relação ao América, o América meio que quebrou bastante etapas. Geralmente uma equipe tem 3 anos para conseguir o que o América conseguiu. Aliás, o América conseguiu bem mais do que as equipes conseguem em 3 anos. Geralmente no primeiro ano as equipes lutam para ficar na primeira divisão, no segundo ano é um ano de consolidação e no terceiro ano as equipes sonham com uma Sul-Americana. E aí, mais à frente, dependendo do desempenho das equipes, elas podem até almejar uma Libertadores. O América já no seu primeiro ano, onde o objetivo era apenas ficar na primeira divisão, já consegue ir para a Libertadores. Resta saber como que o América vai lidar disputando uma Libertadores e disputando um brasileiro, onde ele ainda precisa provar, onde ele ainda precisa lutar para se manter na primeira divisão. Afinal de contas, o América conseguiu seu objetivo, mas ainda não passou por aquele processo de consolidação para se tornar uma equipe de Série A. Bom, e o Galo? Bom, o Galo está só observando tudo o que acontece entre os seus rivais e, de uma certa forma, achando meio irônico certos fatos que a história traz para a gente. Mas é bom que se diga uma coisa: o Galo está observando, mas está focado. Bem focado e cheio de objetivos para essa temporada de 2022. Bom, pessoal, este foi o meu vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like que dá aquela força pra gente. Deixe nos comentários aí a sua opinião, se vocês acham que o América vai conseguir se manter como um dos protagonistas do futebol mineiro por muito tempo, e se vocês acham também que o Cruzeiro vai conseguir voltar a ser um dos protagonistas do futebol mineiro. Deixe também nos comentários se vocês acham que o Galo vai conseguir repetir em 2022 a espetacular campanha feita em 2021. Será que esse ano a gente fatura tudo ou quase tudo mais uma vez? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.